Olá, essa é a nossa segunda aula de integrais definidas e hoje nós vamos analisar essa integral num conceito um pouquinho mais formal, estudando também as propriedades e como calculamos na prática uma integral definida. Então, nosso objetivo, compreender a integral definida no seu conceito formal. Essa aula será um pouquinho mais teórica no início, depois analisaremos as propriedades com atenção, alguns comentários e, na sequência, exemplos. Temos aqui uma função f de x, como de praxe, e nós já vimos a ideia intuitiva por trás da integral, que é uma área entre o eixo x e a função propriamente dita. Essa área é dada como uma soma de Riemann, que significa esse limite aqui. É o limite da função f em ci vezes ΔXi. Vamos dar uma olhada com mais cuidado nessa expressão? Nós temos aqui f de ci vezes ΔXi. Isso nada mais é do que a representação de um retângulo infinitesimal, como estudamos na aula de integral definida em sua versão mais de interpretação. Fica assim. Temos uma função y igual a f de x, representada então por uma curva no plano xy, e consideramos apenas no intervalo AB, o intervalo de integração, portanto, é esse aqui. Assinalando um x arbitrário, numa análise microscópica, nós teremos aí esse retângulo aqui com dimensões infinitesimais. Na verdade, a base será um infinitesimal dx, aqui representado por ΔXi, onde a base do retângulo é um elemento infinitesimal dx e a sua altura é exatamente o valor da f no ponto x. E vamos para a análise de propriedades da integral definida. Muitas delas são consequências imediatas da definição da integral. Por exemplo, a primeira, a integral de f de x dx de a até a é igual a zero. Essa propriedade é uma consequência imediata da definição, uma vez que estamos interessados no cálculo da área desse retângulo infinitesimal. Quando nós temos uma integral que vai de a até a, nós temos apenas o ponto A aqui, referenciando uma integral sem espessura para a base. Então é como se fosse uma linha mesmo. E aí nós temos uma área nula. Por isso, da integral de a até a igual a zero. Segunda propriedade, que é a integral de a até b, de f de x dx, é o oposto de b até a, quer dizer, é menos a integral de b até a. Terceira propriedade fala sobre uma constante. O k representa um número, uma constante. Esse número, essa constante, pode ser colocada ao lado de fora da integral. Uma propriedade muito semelhante às derivadas. A quarta propriedade, nós temos a integral da soma de duas funções, e essa propriedade nos afirma que nós podemos pensar na integral individual de cada uma dessas funções. A quinta propriedade diz que se uma função é maior ou igual a zero no intervalo AB, então a integral também será maior ou igual a zero. Similarmente, se for negativo, então a integral vai resultar no número negativo. Essa propriedade foi esclarecida lá no cálculo de áreas, onde o nosso estudo começou com uma função acima do eixo x, totalmente acima do eixo x, e, portanto, nessa configuração, a integral significa, sim, a área entre a função e o eixo. Se ela estiver toda abaixo, então também a área entre a função e o eixo. Porém, o resultado nesse caso seria negativo. E para ter uma interpretação de área, nós precisamos calcular esse valor e tomar o módulo dele, quer dizer, a quantidade positiva. Essa propriedade é generalizada para a próxima. Quer dizer, se eu tenho uma função f menor do que uma função g, então a integral da primeira será menor do que a integral dessa segunda. Essa propriedade a gente utiliza para calcular a área entre duas funções. Vamos verificar isso com mais detalhes? Então, nesse caso, nós temos uma função f e uma função g, onde a função f é menor do que a função g, aí num pedaço, no intervalo AB. Vamos colocar o intervalo AB daqui até aqui. Então, a nossa região de integração corresponde a essa região. Assim, se nós selecionarmos um x arbitrário nesse intervalo,
nós teremos, da mesma forma que tínhamos da função até o eixo, nós teremos um retângulo que muda agora a sua altura, porque nesse caso, numa escala microscópica, nós teremos um retângulo cuja base continua sendo o diferencial x, um infinitesimal, mas agora a altura é exatamente a quantidade superior, cujo valor é g de x, menos essa quantidade aqui que é f de x. Então a altura fica g de x menos f de x. Se nós analisarmos a soma de todos esses retângulos, portanto, a integral que vai de a até b, da função g de x menos f de x, o que nós estaremos calculando aqui é justamente a área entre as curvas. Seguindo com as propriedades, se C é um ponto interior ao intervalo AB, ou seja, o ponto C está entre AB, pode-se dividir a integral em duas partes. A integral de A até B é igual à integral de A até C mais a integral de C até B. Pessoal, essa propriedade nós utilizamos quando estamos querendo calcular a área entre a função e o eixo x, mas quando essa função ela ultrapassa o eixo x, ela cruza o eixo x, porque nesse cenário nós teremos um pedaço de área negativa e um pedaço de área positiva. Esses comentários foram feitos na primeira aula de integral definida, mas vamos ver novamente agora. Então, nesta situação, nós temos uma função que ultrapassa o eixo x e, portanto, ela vai ter trechos onde ela é negativa. Por exemplo, nesse trecho a função é negativa, nesse trecho aqui e nesse trecho aqui a função será positiva. E o nosso interesse é calcular a área entre a função e o eixo, nós teremos que dividir essa área em duas partes, portanto, temos um ponto C entre o intervalo AB, e a área dessa região será a integral que vai de A até C, mais a integral que vai de C até B. Lembrando que essas integrais são dos elementos infinitesimais de área, desses retângulos que surgem aqui no meio das regiões com o valor de x arbitrário, de A até C, e um valor aí infinitesimal aqui de C até B. Na sequência, nós temos o teorema fundamental do cálculo, a primeira parte dele. Ele é dividido em duas. Essa primeira parte nos conta como é calculado na prática uma integral definida. A integral definida de a até b da função f de x dx é exatamente o valor da f em b menos f em a, onde essa função f é, na verdade, uma primitiva da função f. Vamos fazer alguns exemplos para ilustrar melhor esse teorema e depois analisamos de volta com mais cuidado. Vamos começar aí pela integral que vai de 1 até 2 da função x ao cubo dx. Nós começamos da mesma forma que a integral indefinida, procurando por uma função cuja derivada é x ao cubo. Essa função é x na 4 sobre 4. O que nós fazemos agora é aplicar aos limites de integração 1 e 2. Aplicamos no valor 2, portanto fica 2 elevado a 4 sobre 4, menos aplicamos agora no limite 1, 1 elevado a 4 sobre 4. Por fim, calculamos algebricamente esses resultados. E aí nós teremos 16 dividido por 4 menos 1 quarto. Resulta em 16 menos 1, 15 sobre 4. Esse é o valor da integral definida de 1 até 2 de x ao cubo dx. A nossa segunda integral é a integral de menos 1 até 1 do número 4. Essa integral, então, resulta numa primitiva 4x mais c. Na integral definida, a gente não costuma colocar mais c. Por quê? Por se tratar de uma constante, quando nós aplicamos aos limites de integração 1 e menos 1, olha o que acontece. Nós teremos o 4x mais c, o x vale 1 e depois vale menos 1. Então, nós aplicamos no número 1, menos aplicamos ao número menos 1. Cuidado com os sinais nesse caso. Ficaríamos com o seguinte resultado: 4 vezes 1 mais c, 4 mais c, menos 4 vezes menos 1, menos 4, mais c.
Aplicando as regras de sinais que existem aqui, nós temos 4 mais c, mais 4 menos c. E aí o c acaba cancelando o menos c, portanto, colocar o c vai dar apenas mais trabalho. A gente já sabe que no final ele vai acabar se cancelando. O resultado é equivalente se nós pensássemos apenas com o 4x, aplicando então aos limites de integração 1 e menos 1. Ficaríamos então com 4 mais 4, final 8. Esse é o resultado da integral. O nosso terceiro exemplo é a integral de 1 até 2 de x ao quadrado mais x mais 1. Graças às propriedades, nós podemos pensar nessa integral individualmente, em cada uma das parcelas. Portanto, ficamos com a integral do 1 até 2 de x ao quadrado dx, mais a integral que vai de 1 até 2 de x, mais a integral que vai de 1 até 2 do número 1. Então temos três integrais para resolver. Ficamos com x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais x, aplicados ao limite de integração 1 e 2. Portanto, aplicamos ao limite de integração 2, ficamos com 2 ao cubo sobre 3, mais 2 ao quadrado sobre 2, mais 2, menos, aplicamos ao limite de integração 1. Eu costumo colocar um parênteses nos dois cálculos para que os sinais não atrapalhem as nossas contas. Então, aplicando ao limite 1, ficamos com 1/3 mais 1 sobre 2 mais 1. Resultado final, temos 20/3 menos 11/6, que resulta aí em 40 menos 11/6. Portanto, 29/6 é o resultado da integral. Nosso quarto exemplo é a integral de 0 a π sobre 2 da função seno de x dx. A função seno de x dx tem primitiva igual a menos cosseno de x mais c. Lembrando que esse mais c a gente não vai colocar por se tratar de uma integral definida. Essa função primitiva é aplicada aos limites de integração 0 e π sobre 2. Portanto, aplicamos ao π sobre 2, cosseno de π sobre 2, menos aplicamos ao zero. Então, menos cosseno de zero. A importância dos parênteses é percebida em exemplos como este, porque nós temos o menos da fórmula da integração com o menos da função primitiva. E muitas vezes ainda temos um terceiro menos, que surge do valor dessa função aqui. Não é esse caso, mas fique atento. Então nós teremos o resultado final, menos cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, e 90 graus diz respeito a esse ângulo aqui. O cosseno nesse ângulo vale 0. Menos com menos dá mais, cosseno de 0 é 1. Então o resultado dessa integral é 1. O nosso próximo exemplo é a integral de 1 até 5 de 1 sobre x. A gente já conhece a primitiva de 1 sobre x, que é o ln do módulo de x mais c. Essa função é aplicada a x igual a 1 e x igual a 5. Não há necessidade do módulo nesse caso, porque o x tem variação positiva de 1 até 5. Então ficamos com a integral valendo ln de 5 menos ln de 1. ln de 5 menos ln de 1 é igual a 0. Então ficamos apenas com ln de 5, que é aproximadamente 1,609. Esse é o valor da integral. Então, como nosso sexto exemplo da integração definida, nós temos a integral de e na menos x, que é menos e na menos x, aplicado aos limites de 0 até 1. Portanto, ficamos com os valores de menos e na menos 1, menos e na 0. E aí os valores ficam menos e na menos 1 mais 1, que é aproximadamente 0,6321. Esse é o valor da integral. Na sequência, nós temos comentários sobre a função integrando. Veja bem, nós temos uma função f de x contínua em um intervalo AB. Se ela for contínua, então ela será integrável, quer dizer, nós podemos calcular essa integral. No entanto, se tivermos descontinuidades nessa função aí, se ela tiver descontinuidades em pontos, em finitos pontos dentro do intervalo AB,
ela ainda será integrável. Por exemplo, função f de x é x ao quadrado num intervalo e vale 2 num outro intervalo. Quer dizer, o nosso intervalo de estudo AB é menos 1 até 3. Olha como fica essa função nesse intervalo. Então essa é a nossa função. Ela vale 2 no intervalo para x de 1 até 3, e ela vale x ao quadrado no intervalo de x de menos 1 até 1. Então ela está definida no intervalo AB de menos 1 até 3. Será que a função será integrável, já que ela é descontínua em x igual a 1? Bom, o resultado afirma que sim, ela será integrável. E é bastante razoável que seja mesmo, porque se nós observarmos que a integral tem essa interpretação de área entre o eixo e a curva, nós percebemos que sim, conseguimos calcular essa área aqui e somar a essa outra área aqui. Então é muito razoável que sim, exista realmente essa integral, concordando com a afirmação desse exemplo, né, que diz que é integrável no intervalo de menos 1 a 3. Vamos ver o que acontece agora com a função 1 sobre x ao quadrado. Aqui nós temos uma afirmação de que ela não é integrável no intervalo de menos 1 a 3. Mas como fica essa função graficamente, geometricamente? Vamos analisar? Ou seja, essa é a nossa região de integração. Desta vez, não parece razoável que essa integral exista, uma vez que nós estamos calculando uma área entre a função e o eixo, mas essa função aqui, ela explode para infinito nessa região próxima do zero. Uma vez que sabemos que o limite, quando o x vai para zero, de 1 sobre x ao quadrado, é igual a mais infinito. Essa quantidade aqui acaba estourando, indo para infinito. Então, como podemos calcular essa área, não é mesmo? Então, muito razoável que a integral dessa função não exista. Temos uma integral definida agora que tem limites de integração de a até a variável x. Quer dizer, ela tem um início, a variável de integração tem um início, mas um final ainda é desconhecido, é x. Como resultado dessa integral, nós não vamos ter um número, mas sim uma função. E é por isso que a gente diz que essa integral aí, ela define uma nova função. Assim como a derivada. Quando a gente deriva uma função, nós criamos outra função. Agora nós estamos criando uma nova função a partir de uma integral definida. Para não ter confusão nas letras utilizadas, nesse caso, como nós chamamos o limite superior de x, nós trocamos a letra x da função f para a letra u ou qualquer outra letra, que não seja x para não confundir. Vamos analisar dois exemplos para verificar essa teoria? Então, nosso primeiro exemplo é a integral definida, que vai de 1 até x de 2u menos u elevado à quinta potência. Sabemos, através das propriedades, que nós podemos dividir esse estudo em duas integrais, menos a integral de 1 até x de u elevado à quinta potência. Essas duas integrais têm as seguintes primitivas: u ao quadrado menos u na 6 sobre 6. E essas duas funções são aplicadas aos limites de integração 1 e x. Aplicamos ao limite x, portanto, x ao quadrado menos x elevado a 6 sobre 6, menos aplicamos ao limite 1, 1 ao quadrado menos 1 sobre 6 elevado a 6. Finalmente, ficamos com o seguinte resultado: x ao quadrado menos x elevado a 6 sobre 6, menos 1, menos com menos dá mais, 1 sexto. Resolvendo essa parte numérica, obtemos menos 5 sextos. Então aqui, menos 5 sobre 6. E esse é o valor da integral. Observe que agora essa integral resultou em uma função. Ficamos com x ao quadrado menos x na 6 sobre 6 menos 5 sextos. Nosso próximo exemplo é a integral de 1 até x de 1 sobre u du, cuja primitiva é ln de u, e o u varia de 1 até x. Então agora é a variável u, que é substituída por x, menos a variável u substituída por 1. E aí teremos como resultado final ln de x menos zero, ou simplesmente ln de x.
Nesse segundo exemplo, ele pede para a gente verificar mais uma coisa. Ele pede para a gente calcular a derivada dessa função f de x. Lembrando que f de x é o resultado da integral. Então, essa aqui é a nossa função f de x. Quanto vale a derivada de f de x? A derivada dessa função é de 1 sobre x, que é exatamente o integrando, pessoal. Só que não na variável u, mas sim na variável x. Esse resultado é basicamente o que afirma a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que foi sintetizado nesse slide agora. F é uma função definida e contínua num intervalo, A é o número desse intervalo. A função criada pela integral definida, ela é contínua, ela será derivável também, e a derivada vai dar exatamente o integrando, como deveria ser, por se tratar de uma primitiva. O que vai acontecer é que a derivada dessa função vai dar o integrando na variável x que foi colocada aqui em cima. E essa foi a nossa aula de integrais definidas, um cunho um pouco mais teórico, compreendendo os conceitos fundamentais ao redor dessa teoria aí. Como exercício, ficam sugestões aí de 6 integrais definidas. Temos 2 probleminhas de integral definida pensando como área, e 2 problemas para você verificar se são ou não são integráveis essas funções, e mais 4 problemas para você interpretá-las. Como nós podemos enxergar essas integrais aí? Observe que eu tenho x² variando de 1 a 2. O que significa calcular essa integral? A mesma coisa para o segundo e o terceiro problema. Já no quarto problema, nós temos x² menos 2x² menos 4, ou seja, nós temos uma função menos outra função. Integral de menos 1 até 2. Como eu posso interpretar essa integral? Deixo esses desafios para vocês. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.